Fala, nação rubro-negra, hoje é dia de colocar o coração na ponta da chuteira e só depende do Flamengo, hein? Só depende do Mengão para seguir isolado na liderança do Campeonato Brasileiro. Ontem tivemos aí, né, a derrota do Cruzeiro, que isso foi muito bom para o Flamengo, principalmente pensando no jogo de hoje. Palmeiras entra em campo hoje, vou falar sobre isso, né? As mudanças que o Felipe Luiz vai fazer para esse jogo. Alan titular, reprovado por alguns torcedores, mas isso sim deve acontecer, inclusive, né, formando a dupla de volantes junto com o Nico Dela Cruz. Vou trazer aqui as prováveis escalações Flamengo e Corinthians para esse jogo, também de olho como Dorival Júnior prepara o time para o jogo contra o Flamengo. E vou falar sobre as palavras do atacante Bruno Henrique, que ele se pronunciou em suas redes sociais. Ele falou porque realmente fez aquele gesto obsceno no jogo contra o Estudiantes, que a Conmebol abriu um processo disciplinar contra o atacante rubro-negro. Mas será que a Conmebol ela abriu o processo também contra os torcedores do Estudiantes, contra o próprio Estudiantes, pelo que fizeram em La Plata, né? É complicado, o Bruno Henrique desabafou. Vou trazer aqui todos os detalhes para você, mas antes de trazer essas informações, eu convido você que ainda não é inscrito no nosso canal a se inscrever, dar essa moral, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Fez isso aí? Bom, vamos começar falando sobre esse desabafo do atacante Bruno Henrique. O que acontece? No jogo contra o Estudiantes, como, né, todo mundo sabe, Bruno Henrique fez aquele gesto obsceno ali no gramado, depois de muitas críticas, jogada de objetos em Bruno Henrique, inclusive até isqueiro no rosto do Bruno Henrique. E o Bruno Henrique teve aquela atitude ali e a Conmebol abriu um processo disciplinar contra o atacante rubro-negro. Tá certo o Bruno Henrique? Tá errado o Bruno Henrique? Não estou defendendo o Bruno Henrique não, tá? Mas eu estou aqui realmente falando sobre a Conmebol, que em todos os detalhes contra o Flamengo, ela sabe trabalhar. Ela vai em todos os detalhes, o mínimo detalhe, ela tá ali, se é contra o Flamengo, tá? Eu estou até aqui para falar para vocês se a Conmebol, desde o início, que está sendo contra o Flamengo. Isso aí é óbvio e claro. Mas vem cá, a Conmebol, ela se pronunciou em algum momento sobre o que aconteceu do lado de lá, do Estudiantes, torcedores que fizeram tudo e muito mais? Até o momento nada, né? E o Bruno Henrique foi em suas redes sociais e colocou isso aqui, olha só, o desabafo do atacante Bruno Henrique. Sou sempre o ruim da história, né? Incrível. Só mostram a minha parte, mas a parte de nós, jogadores, sendo atingidos por objetos, latas e outras coisas, não mostraram. Inclusive, só tive essa reação por ter recebido um isqueiro no rosto, disse aí o atacante Bruno Henrique. Então a Conmebol, ela tem que pegar os vídeos todos do estádio no jogo contra o Flamengo, da parte da torcida do Estudiante, e mostrar também, vinha público, se pronunciar sobre o que aconteceu. Não é só olhar o que aconteceu da parte do Bruno Henrique, não. Não, eu repito, não estou defendendo o Bruno Henrique, mas essa é a realidade, pessoal. Essa é a realidade. Olha só, não é só a Conmebol, a CBF também está contra o Flamengo, tá? Esse negócio o Sami Chaldi, que é outro fanfarrão, ir lá na sede da Conmebol, esquece. Isso é só lorota. Ah, a CBF vai ajudar o Flamengo, a CBF tomou aí as frentes. Tomou nada, rapaz. Isso é bobo que cai nessa conversinha. A sacanagem continua a mesma. E contra o Flamengo, tá? Bom, hoje o Flamengo entra em campo contra o Corinthians pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ontem aconteceu um jogo importante, né? Que a gente estava de olho nesse jogo e deu tudo certo. Para o Flamengo, a derrota do Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu por 2-0 para o Vasco.
Flamengo seguiu na liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo venceu hoje, o Flamengo segue na liderança. Às 4 horas da tarde, o Palmeiras joga contra o Bahia, fora de casa, lá na Fonte Nova. Caso de vitória do Palmeiras, o Palmeiras assume a liderança. Mas em seguida o Flamengo entra em campo. O Palmeiras joga às 4 da tarde e o Flamengo joga às 8 da noite. 8h30 da noite contra o Corinthians na Neoquímica Arena. O Felipe Luiz prepara algumas mudanças para esse jogo. Eu vou falar assim, para lá de mudanças, né? Nico Dela Cruz, que ficou de fora, nem do banco de reserva saiu, contra o Vasco, contra o Estudiantes, deve ser titular na partida de hoje, ao lado de Jorginho ou Alan, tá? Felipe Luiz pode surpreender e colocar o Alan também, fazendo a dupla de volante, junto com o Nico Dela Cruz. De acordo com o GE, a provável escalação do Flamengo para esse jogo, com as mudanças que o Felipe Luiz vai fazer, negócio de desgaste aí, vai poupar, é Brasileirão, quem quer ser campeão tem que ir com força máxima, essa é a minha opinião. Mas olha só essa provável escalação: Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Danilo, Matias Vinha, Dela Cruz, Alan ou Jorginho, Arrascaeta, Luiz Araújo, Samuel Lino e Bruno Henrique. Bruno Henrique de centroavante. O que você acha, torcedor? Eu vou ser sincero para vocês, o Bruno Henrique, ele não está mais naquela graça não, hein? É bom ficar de olho nisso aí, tá? Não está mais naquela graça, o Bruno Henrique tá faltando força nas pernas, não corre, quando corre não consegue ir muito longe. É uma situação, perde a bola, acaba caindo do nada. Tem que ficar de olho nessa situação do Bruno Henrique, mas hoje ele deve ser centroavante. O que você achou dessa provável escalação do Flamengo? Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Danilo, Matias Vinha, Ayrton Lucas está suspenso, vale ressaltar isso aqui. Alexandre jogou na quinta-feira, por isso o Felipe Luiz deve colocar o Matias Vinha. Dela Cruz no meio de campo, Saúl deixado de lado, começando no banco de reservas, assim como Jorginho. Tem grande possibilidade de começar no banco de reservas, mas também pode começar o jogo, tá? É uma decisão do Felipe Luiz, que pode inclusive colocar o Alan na partida. Arrascaeta, Luiz Araújo, Samuel Lino e BH. Fique à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Do lado do técnico Dorival, rapaz, olha só, Dorival Júnior vai com Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho, Ranielli, Matheus Bidu, José Martinez, Maicon, Bruno Bidon, Yuri Alberto e o garoto Gui Negão. Olha aí, Dorival Júnior partindo a provável escalação do Corinthians para o jogo contra o Flamengo, para a gente ficar de olho. Lembrando que o árbitro da partida será o Wilton Pereira Sampaio, e é bom para a gente ficar de olho nessa situação, beleza? Mas fica à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Você está confiante na vitória do Mengão Queridão para esse jogo de hoje contra o Corinthians, mesmo com as mudanças que o Felipe Luiz deve fazer? Fica à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Lembrando que esse jogo terá transmissão pela Rede Record, hein? Fica ligadinho aí para não perder esse que é o lance, o segundo desse jogo do nosso Mengão Queridão. Rede Record e televisão, transmissão ao vivo, com imagem TV aberta. Também pelo Premiere, PPV da Globo e também pela Casé TV no YouTube. Você também acompanha aí este jogo do nosso Mengão Queridão, que não será fácil, beleza? Vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, nosso clube de regatas do Flamengo. Nosso amor, nossa paixão, nosso Mengão Queridão. E vamos que vamos. Tamo junto, saudações rubro-negras.